Professores, o Brasil passa hoje por um momento que alguns empresários já clamam como sendo de desindustrialização. Há uma pressão pela alta carga tributária do país, assim como também eles pedem uma maior rigidez nas políticas cambiais, políticas macroeconômicas para resolver e combater aí esse problema, né? Perda de mercado de fato. Como é que vocês veem hoje esse fenômeno? É uma desindustrialização de fato ou outros problemas aí envolvidos? Olha, se você olhar os dados com muito cuidado, não está muito claro se você está tendo desindustrialização. Você tem uma queda muito recente, mas até 6 meses atrás não tinha muita clareza se o país estava passando por uma desindustrialização, uma redução do tamanho relativo da indústria. Se não está tendo um problema de desindustrialização, eu não sei em que sentido ou por que fazer políticas tão agressivas para proteger um setor que não está claramente sendo prejudicado pela conjuntura internacional. Existe uma queda, sim, recente, mas se você pegar os últimos 10 anos da indústria brasileira, você pegar o pico da indústria antes da crise, você tinha tido variações cambiais muito fortes e a indústria vinha se expandindo de uma maneira muito forte. Então eu acho que o que há é sim um poder de pressão, um lobby muito forte por medidas de transferências, por medidas de fechamento da economia que melhoram o ambiente de negócio, obviamente, para a sua firma, mas não está muito claro que a gente está passando por esse problema de uma maneira muito grave. Pode estar tendo um problema cíclico, mas eu não acho que tem um problema muito grave. Nesse sentido, acho que as políticas que o Brasil precisa não tem nada a ver com as políticas industriais de transferência de renda, de fechamento da economia, de garantia de componente nacional, que eu acho que só aumenta a ineficiência da economia brasileira. É preciso definir também o que é indústria, né? Então, o conceito de indústria, se for indústria de transformação, a gente tem esse efeito que Pedro falou, que é talvez uma queda recente, mas se a gente definir, por exemplo, o que é turismo? O turismo é só serviço ou tem indústria por trás do turismo, né? As próprias commodities, né? Então você hoje em dia tem as commodities, mas tem muita tecnologia por trás das commodities, não é só matéria-prima que a gente produz também, né? Então, e se houver esse problema de redução da indústria, o que fazer, como fazer? Eu acho que essa é a grande questão, né? Será que vale a pena a gente voltar, e mais ou menos o que a gente está fazendo hoje em dia, vale a pena a gente voltar para as políticas que a gente fez no passado? Ou é preciso a gente repensar essas políticas, né? E hoje em dia, o que acontecia? No passado, você tinha um conceito que era diferente, que era o conceito que você estava atrás da fronteira tecnológica dos países desenvolvidos. Hoje em dia, você vê a competição da China por ser a matéria-prima ser mais barata. Então, a competição é diferente. Antes você estava atrás porque você não tinha tecnologia e hoje você tem uma competição que vem de um país, na verdade, um país mais pobre do que o Brasil. Não só a China, mas a China eu acho que representaria essa competição. Então, pensar em como atacar o problema, eu acho que é uma questão fundamental. Bom, eu acho o seguinte, que nós estamos vivendo o que eu chego assim a classificar como uma espécie de medo, né? Um excesso de cautela antecipada, né? Na verdade, a indústria brasileira está passando de 2004 para cá, ela tem passado por um aperto muito grande e muitos gêneros da indústria têm sofrido grandes déficits da balança comercial, né? Acho que isso tem criado na mente, né, no imaginário do empresariado industrial brasileiro, tem criado uma expectativa de que o país está se desindustrializando, né? E na medida em que eles têm essa perspectiva, eles vão atrás de um socorro, de uma proteção, etc., que na verdade pode não ser o momento ainda de, né, eu concordo com o professor Pedro, que pode ainda não ser o momento de pedir isso, mas eu acho que há um excesso de cautela, no meu entender, por uma questão mais profunda, que é a percepção, que no meu entender agora é mais intensa do que no passado recente, de que a indústria brasileira não é competitiva, né? Que a indústria brasileira tem um diferencial de competitividade muito grande em relação à indústria estrangeira, sobretudo a indústria chinesa, né? Então,
essa percepção, no meu entender, criou no empresariado nacional essa cautela antecipada, esse excesso de cautela de que é preciso proteger o setor. Agora, do ponto de vista da participação da indústria no PIB, né, tem várias explicações de que por que ela caiu, essa participação. Tem a questão da mudança estrutural, tem a questão, né, do crescimento do setor serviços relativamente ao resto da indústria. Tem o fato de que a indústria brasileira, por exemplo, não diminuiu a sua participação na plataforma manufatureira mundial, quer dizer, o que nesse aspecto ela não estaria tendo uma desindustrialização. Mas tem a questão de fundo, a questão profunda, de raiz, que é a questão da falta do diferencial de competitividade, que pode levar realmente, no meu entender, a uma desindustrialização. Agora, neste momento, o que fazer? Essa é a grande questão. Pedir ajuda ou tomar alguma providência? A minha preocupação é que uma providência para resgatar a competitividade, que devia ter sido tomada bem antes, neste momento é difícil, né? Você tem competitividade, uma coisa que você resgata no longo prazo, no médio e longo prazo. Não dá para, neste momento, a indústria brasileira voltar a ser competitiva como ela era, sei lá, há 10 anos atrás, ou coisa desse tipo, né? Então, essas medidas, eu acho que elas têm um fundo de razão, não podem ser permanentes, tá certo? Agora, o que eu acho mais preocupante em tudo isso é o seguinte, é que essas medidas são tomadas também com o objetivo de garantir, de manter o projeto de crescimento baseado no mercado interno, né? E elas não vão surtir efeito. Por quê? Porque o crescimento da renda interna e o barateamento desses produtos não vão à causa do problema. A causa não é de demanda, o problema não é de demanda, o problema é de competitividade, certo? Quer dizer, se você tivesse competitividade, a indústria brasileira está vendendo muito para o mercado interno. Mas na minha percepção, os benefícios de preço, de renda, de crescimento de renda, etc., estão indo para a indústria externa, para o resto do mundo, e não para a indústria nacional.